Deus transforma a tragédia em triunfo. Olá pessoal, eu sou Daiana Souza, seja muito bem-vindo aqui. Hoje eu quero conversar com você que está passando por uma dificuldade, por um problema grande, onde você não vê saída, onde você se encontra desesperado. Eu quero te deixar uma mensagem que eu li em Salmos 11, versículo 3 e 4, que diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Davi faz essa pergunta para as pessoas que estavam ali com ele, onde ele estava sofrendo perigo de vida, ele estava sendo ameaçado pelos inimigos, e ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde com uma afirmação, que é a seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. E gente, o que quer dizer isso, né? Ele pergunta: o que pode fazer o justo quando os nossos fundamentos estão sendo destruídos, né? O que é esse fundamento? É a sua situação que você sofreu, uma perda de um ente querido, perda de emprego, algo que aconteceu na sua empresa, uma situação bem difícil, um rompimento, alguma coisa que aconteceu, você perdeu seus fundamentos. E aí, o que fazer, né? E Davi só responde que Deus está no seu trono, Deus está no seu santo templo. E isso quer dizer tanto, gente, isso quer dizer tanto. Esse salmo, ele é um dos salmos mais reconfortantes que existem, porque numa situação de desespero, é você saber que Deus está no seu trono que vai fazer com que você fique em paz, com que você confie. Por quê? Porque Deus é o Deus que transforma a tragédia em triunfo. Tem várias passagens na Bíblia que provam isso, né? Por exemplo, José. José também já passou por uma situação como a sua, até pior do que a sua. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi prisioneiro, ele foi ser escravo no Egito, ele foi perseguido pela esposa de Potifar. Só que Deus transformou toda essa tragédia em triunfo. Moisés, ele precisou passar 40 anos no deserto, cuidando do rebanho, antes de ser chamado como líder que libertaria o povo de Israel. Daniel, ele estava entre os mais brilhantes jovens de Israel quando a cidade dele foi destruída e ele foi levado preso. Todas essas pessoas sofreram muito antes de Deus fazer algo extraordinário. Quem poderia imaginar que sairia algo bom nessa situação tão difícil? Nesse fundo do poço como estava José, nesse deserto como estava Moisés e nessa prisão como estava Daniel. Mas Deus usou cada situação dessa negativa aos nossos olhos como um aperfeiçoamento, como um treinamento. Então, o fundo do poço de José, a prisão de José, serviu para preparar ele para ser governador do Egito. Moisés, os anos que ele passou no deserto ali, cuidando de rebanho, sendo que o coração dele, na verdade, pulsava por essa liderança, né? Pulsava o sangue judeu, ele queria libertar o povo, mas aquele tempo preparou ele para liderar. Daniel, na prisão, ele estava sendo preparado para ele ser conselheiro do rei. Então Deus usa essa situação negativa como um preparo, e isso também está acontecendo com você nesse momento. Não se preocupe agora, não se preocupe. Pode ser que você não encontre uma justificativa, uma explicação, mas Deus tem, porque Deus está sentado no trono dele. Ele está lá no céu, isso significa que ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus que converte prisioneiros em príncipes, que transforma cativos em conselheiros e que transforma dias difíceis em dias de descanso. Então acredite que o Deus está no seu trono. O nosso Deus, ele está no controle dessa situação que você está vivendo. Porque por mais que possa parecer difícil nesse momento, ainda não acabou. A sua história não acabou. A nossa vida aqui na Terra não é só isso. Então não se preocupe. Por maior que seja a sua dificuldade hoje, ela vai te levar a lugares mais altos, ela vai preparar você. Talvez possa ser um despertar que você precisava viver, talvez possa ser um tempo que Deus quer que você se aproxime dele, que quer falar com você com mais intimidade. A gente não sabe exatamente o que é que Deus quer com a gente quando a gente passa por uma prova, mas tenha certeza que isso aqui não é limitado ao que a gente vê aqui, mas Deus sim, ele está no controle, e isso traz conforto, isso traz a paz que você precisa para passar por esse deserto, por essa prisão da melhor forma possível, sabendo que ele está no trono dele e que ele vai transformar a sua tragédia em triunfo. E o que ele fez nessas situações que eu mencionei para você, ele quer fazer na sua vida também. Basta você pedir. Porque se você não pedir, ele
como entrar, né? Ele não é mal educado, ele só faz quando a gente permite, quando a gente quer buscar ele. Então busque ele. A maior adoração que você pode dar a Deus é no momento de dificuldade. Quando a gente adora o Senhor, no nosso momento de dificuldade, na nossa luta, até os anjos descem para ver isso, porque é tão incrível. Eles não podem dar esse tipo de adoração, porque lá não tem esses problemas. Mas aqui a gente tem, a gente passa por dores, a gente passa por lutas, simplesmente porque a gente não é daqui, não foi para cá que a gente foi criado, a gente foi criado para a eternidade. Então a gente vai sim passar por momentos difíceis, mas adore ao Senhor, adore nesse momento, porque só nesse momento a gente pode oferecer a Deus esse sacrifício de adoração e crendo que se Ele fez lá no passado, Ele ainda está no trono dele e Ele quer fazer na sua vida, basta você pedir. Coloca aqui nos comentários para mim qual é essa dificuldade que você está vivendo, vamos se ajudar mutuamente. Quem já passou por algo parecido, comenta no comentário da colega e a gente vai fazendo essa corrente do bem. Compartilhe esse vídeo também com alguém que está passando por um problema, porque essa palavra pode ser o bálsamo que essa pessoa está precisando. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.